Olá pessoal, vamos falar hoje um pouquinho das normas da ABNT para referências bibliográficas. Vamos começar por livro. Temos alguns casos aqui específicos e alguns elementos que são essenciais nas referências. Devemos colocar o nome do autor, sempre em caixa alta, seguido do sobrenome abreviado, título, subtítulo do livro, edição, cidade, editora e ano de publicação. Como no exemplo abaixo, onde temos um autor ou dois autores, separados então o nome por vírgulas. No caso de 3 ou mais autores, devemos colocar a expressão et al. Se for de grande relevância para a citação, a gente pode até indicar o nome dos demais autores, mas no geral, após o nome do primeiro autor, usamos a expressão et al. Para mencionar que naquela publicação existem mais autores. Livro com organizadores, quando temos coordenadores, editores, após o nome de todos os autores, a gente coloca entre parênteses se ele é um coordenador, um editor, um organizador, conforme o exemplo ali abaixo. Quando nós temos livro com mais de um volume, os elementos essenciais também são os mesmos, bastando a gente colocar ao final o volume da publicação. Quando o livro pertence a uma série, a gente coloca também, depois dos elementos essenciais, entre parênteses, a coletânea ou a série a qual ele pertence, como no exemplo ali, Coleção Os Pensadores. Quando nós temos capítulos de livro, nós temos duas situações. A primeira é quando se trata de um autor que é colaborador da obra. Indica-se após o título da obra. Ao final, também se coloca a página inicial e final do capítulo, conforme o exemplo que nós temos aqui embaixo, ok? E existe uma outra situação onde o mesmo autor de capítulo e obra, quando o capítulo é de autoria do mesmo autor da obra, indica-se através de in, tracinho, conforme o exemplo que nós podemos ver aqui. Quando falamos de artigo, nós temos aqui os elementos essenciais são os mesmos. Apenas mudamos para o título do periódico, numeração, ano, volume, número da edição se houver, página inicial ou final, data ou período de publicação, conforme os exemplos aqui que a gente pode ver. Então temos em destaque o título do periódico, ciência da informação, e os demais elementos essenciais, volume, paginação, data e ano. Se for uma publicação em meio eletrônico, é super importante que a gente inclua sempre a palavra disponível em, com o link, o endereço eletrônico dessa publicação e acesso em, que é o último acesso dessa publicação. Caso seja um artigo ou matéria de jornal, da mesma forma, os elementos essenciais praticamente vão se manter, sendo que nesse caso a gente bota o título do jornal, caderno, se houver, como no exemplo ali abaixo. No caso, o título do jornal, Estado de Minas, caderno de esportes, página 7. Se for e-mail eletrônico, não esquecer o endereço e o acesso. Quando falamos de trabalhos em anais de congresso, é importante que a gente coloque sempre o título do trabalho apresentado, o nome do evento, o título do documento, anais, atas, local, editora, data de publicação, conforme a gente pode ver aqui. Se for e-mail eletrônico, conforme a gente já mencionou, link, né, e o último acesso. Para documentos de órgãos governamentais, empresas, associações, entre outros, nós temos aqui nome de pessoa jurídica, nós temos que colocar o título do documento, subtítulo do documento, cidade, estado, nome do órgão ou instituição. Nesse caso aqui, a gente pode ver a Associação Brasileira de Psicologia Social, é o nome da pessoa jurídica, o título do documento, a cidade, o estado, né, instituição e o ano. Quando a gente tem uma ou mais pessoas jurídicas, né, nesse caso a gente tem que citar, né, o nome da pessoa jurídica, ok? Conforme o exemplo que a gente vê aqui, título do documento também, subtítulo, enfim, os demais elementos se mantêm. Mas só que nesse caso devemos citar o nome das duas pessoas jurídicas. Quando houver até 3 autores, pessoas jurídicas, todos devem ser indicados.
Havendo 4 ou mais, pode-se optar por indicar todos ou apresentar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Quando forem instituições governamentais da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Além disso, quando Estado e município forem homônimos, indicar o mesmo entre parênteses, conforme os exemplos abaixo. Rio de Janeiro, Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por exemplo. Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar no final e entre parênteses a unidade geográfica que indica a jurisdição. Biblioteca Nacional, entre parênteses, Brasil. Quando falamos de leis, que inclui legislação, jurisprudências e atos administrativos e normativos, os elementos essenciais são a jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, epígrafe e ementa transcrita conforme publicada, dados da publicação, conforme os elementos essenciais ali abaixo. Rio de Janeiro, Constituição de 2016, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Estado local, Assembleia Legislativa do Estado, Rio de Janeiro, a LERJ de 2016. Se for uma legislação em e-mail eletrônico, conforme a gente já disse, sempre informar o link do documento e o último acesso. É isso aí, pessoal. Obrigada, espero que tenham gostado.